Uma outra organização que está marcando presença aqui na COP30, aqui em Belém, é a Wildlife Conservation Society. Eu converso com Carlos Ritel. Por favor, Carlos, que vai participar aqui do nosso CNN Prime Time. Nessa inauguração do Estúdio de Vidro, a gente precisava ter também um ambientalista, uma pessoa que entende das discussões. E até para trazer você, trouxemos muitas informações dos nossos analistas, do nosso repórter especial sobre COP30. Mas um ponto que a gente sabe que a COP vai se debruçar bastante é sobre financiamento climático para as cidades se adaptarem, para a tal da resiliência climática. E aí eu faço uma pergunta parecida que eu fiz para o Vinícius Murad. Qual é o ponto que nós precisamos prestar mais atenção? Seja na resistência a liberar mais dinheiro, ou seja na utilização desse dinheiro, se é que temos projetos para isso. No que a gente vai prestar atenção nesses dias de COP? Carlos, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos que nos assistem, muito obrigado pelo convite. Primeiro, as cidades, 3/4 da população mundial vivem em cidades. Mais de 50% das pessoas do mundo vivem em cidades e 3/4 das emissões mundiais de gás de efeito estufa ocorrem nas cidades. Então, a importância das cidades, por um lado, é como fonte de emissão de gás de efeito estufa, por outro, porque as cidades, e a gente vê isso no Brasil a todo momento, como no ano passado no Rio Grande do Sul, quem sofre os impactos das mudanças climáticas são as pessoas que moram nas cidades. Então, é fundamental que haja assim, uma mobilização, um reconhecimento do papel das cidades, de governos locais, para a ação climática, tanto para a redução de emissões como para a adaptação, e para que isso aconteça, que é muito importante que as cidades, as prefeituras, também governos estaduais, tenham suas próprias políticas estaduais de mudanças climáticas, política ou estratégia de adaptação às mudanças climáticas. E para isso, demonstrar que, havendo recurso, havendo financiamento, vai haver, então, cidades mais resilientes. Agora, esse seu foco em olhar para as cidades, para a resiliência, para a resistência dela nas mudanças climáticas que já estão acontecendo, conversa com a recente declaração do bilionário Bill Gates, que disse que o dinheiro que existe hoje no mundo para financiamento climático deveria ser desviado, direcionado para essa questão e não mais para a tentativa de segurar a temperatura dentro daquele 1,5 graus? Essa afirmação de que a gente deve investir só em adaptação e desistir dos esforços ou reduzir os esforços para reduzir emissões de gás de efeito estufa, ela não condiz com a realidade. Há limites para a adaptação. Vamos levar em consideração, por exemplo, cidades costeiras no Brasil, 7.500 quilômetros de costa. A nossa vulnerabilidade a cenários de aquecimento global que elevam muito o nível dos oceanos é enorme. A gente tem 70% da população brasileira vivendo numa faixa costeira de 200 quilômetros da costa. Então, nossa vulnerabilidade é enorme. Imagina quando a gente fala de países insulares. Os oceanos subindo, não há adaptação possível quando a gente fala de países desaparecendo do mapa. Não haverá dinheiro suficiente para fazer essa adaptação, porque vai ser impossível segurar a subida do mar ou a elevação da temperatura da Terra. Exatamente, e além disso, se a gente observa o que dizem seguradoras, que produzem os relatórios de impactos do Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial a cada ano, a gente está caminhando para um cenário de mundo insegurável, ou seja, os impactos possíveis das mudanças climáticas em cenários que a gente faz menos do que o necessário, significa um custo maior, muito maior do que é possível para as sociedades arcarem. Agora, sobre essa resiliência, existe algum exemplo de fora que o Brasil pudesse seguir para tentar adaptar as suas cidades a esse cenário que nós já estamos vivendo, já temos aqui? A gente pode citar alguns exemplos fora, mas alguns exemplos dentro. Cidade de Nova York sofreu muito com o furacão Sandy alguns anos atrás, investindo bilhões de dólares na sua estratégia de adaptação a cenários como de grandes tempestades, como o furacão Sandy, ou é uma cidade muito vulnerável, por exemplo, também à elevação do nível dos oceanos. Investindo muito numa estratégia local de adaptação para evitar que, quando venha um evento extremo como aquele, a população fique mais vulnerável. Sem dúvida nenhuma. Rapidamente, você está esperançoso com essa COP30? É uma COP, a gente tem que ter certeza de que existe uma oportunidade única num país como o Brasil e na Amazônia. Essa COP ela pode entregar resultado, pode entregar respostas.
depende dos governos federais, depende do engajamento de governos locais e depende também daqueles que têm mais responsabilidade de colocarem financiamento à disposição da ação climática global. Vamos ficar atentos então. Carlos Ritel, da Wildlife Conservation Society, fez a gentileza de vir aqui para o nosso estúdio no centro de Belém, mesmo debaixo de tanta chuva. Agora a chuva está parando um pouco, mas muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Boa sorte nas discussões. Muito obrigado.